Hello galera, hello everybody, bem-vindo aí ao nosso canal Português Facinho, Facinho com Zé Roberto. E na aula de hoje a gente vai discutir e apresentar o restante do conteúdo programático da CESAP, né? A terceira parte do nosso conteúdo, que diz respeito aí aos estudos da linguagem dos textos, né? Muito bem, serão mais 6 conteúdos, né, que a gente vai abordar aqui passo a passo com vocês. Então, mais uma vez, boa sorte, bons estudos, se inscreva no nosso canal e deixe seu like aí para receber as próximas notificações. Valeu? Valeu galera, show de bola, boa sorte! Então, galera, vamos lá aí ao nosso primeiro conteúdo, né, desta segunda área de conhecimento aí, que é o conhecimento linguístico, né? O conhecimento sobre as linguagens aí utilizadas no texto, beleza? Boa sorte, bons estudos. Então, no primeiro conteúdo aí, nós temos variação linguística. O que é variação linguística? Vamos ler aqui o conceito. O conceito de variação linguística compreende que o português apresenta várias formas de se produzir um mesmo enunciado, ou seja, a norma culta não equivale ao português em sua totalidade. Dessa forma, uma construção linguística que, por exemplo, transgrida a norma culta não necessariamente estará errada para o português. Muito bem, aqui nós estamos dentro de um conceito de variação linguística que abrange, né, vai além do estudo da gramática, pelo menos do estudo da gramática da norma culta, né? Na escola, a gente costuma estudar que existem construções erradas e construções corretas, né? As corretas são sempre as que estão dentro da norma culta, né, que atende a esse padrão. Já as consideradas incorretas, de alguma forma, transgridem a norma culta, né? Então, para nós termos uma ideia do que isso significa, vamos aí aos seguintes exemplos. Muito bem, você tem aqui no primeiro exemplo, né, os meninos pegaram o peixe. Muito bem. E no segundo exemplo aqui você tem os meninos pegou o peixe, né? Então veja aí, os meninos pegou o peixe. Muito bem. Se eu perguntasse a você qual das duas frases está correta, certamente você iria dizer que a primeira frase, né, os meninos pegaram o peixe, está correta, e os meninos pegou o peixe estaria errada, né? Muito bem. Dentro de uma concepção de estudo gramatical, né, da gramática normativa, realmente a primeira frase está correta e a segunda está errada. No entanto, dentro de uma perspectiva linguística, né, dentro de um estudo da língua, da linguagem mais abrangente, ambas as frases estão corretas. Qual a diferença? Né? Como já falei, esta aqui representa a norma culta. Esta representa a norma culta. E esse segundo caso representa uma outra variante, né? Lembre-se que nesse estudo que leva em consideração as variações linguísticas, a norma culta não é o português em sua totalidade, é apenas mais uma variante, né, do português. Então, a primeira frase pertence à norma culta, que é uma variante do português, uma variante linguística, e a segunda frase, os meninos pegou o peixe, não pertence à norma culta, mas pertence ao português, portanto está correta. Agora, né, dentro do estudo da gramática normativa, aí, ela fere dois preceitos de concordância, duas falhas na concordância. Primeiro, você tem a concordância nominal, né, porque os artigo deveria concordar com o menino, né, e se fosse os meninos, você aqui teria outra falha que seria a concordância verbal. Então, para o estudo da variação linguística, o importante não é ver quem está certo ou quem está errado perante a norma culta, mas seria entender por que uma determinada construção linguística foi utilizada de um modo e não de outro. Muito bem? Então, aqui, certamente, o contexto iria permitir a você entender porque o falante fez uma construção dessa natureza, ok? Não é que ela esteja errada, mas a questão irá querer, né, que você perceba por que foi que um determinado falante usou esta segunda frase e por que um determinado falante usou a primeira, né? Neste caso aí, existem vários fatores que interferem na construção de uma língua. Pode ser um fator de ordem geográfica,
pode ser um fator de ordem social, pode ser um fator de ordem de faixa etária, né? Os mais jovens tendem a se comunicar diferente dos mais velhos, né? E assim por diante, beleza? O que a questão vai exigir de você é que você seja capaz de perceber se a frase está de acordo com o contexto ou não. Ou seja, se a comunicação foi feita da exigência da situação comunicativa. Cada situação comunicativa exige uma forma de se pronunciar, né? De se colocar linguisticamente. Então, só para concluir, a norma culta não representa o português em sua totalidade, mas é apenas uma variante como as demais, com uma diferença, é claro, né? A norma culta tem um prestígio social maior, né? Ela é aceita com mais facilidade, com mais normalidade, dentro dos vários contextos, né, comunicativos, beleza? Então, galera, muito bem, vamos aí para o próximo tópico. Classes de palavras, usos e adequações. Muito bem. Gente, esse assunto aqui, né, é um assunto bastante vasto. Eu aconselho vocês a focalizar em alguns conteúdos aí específicos, né? Cada classe de palavra aí tem uma variedade de assunto, né? Grande, né? Uns mais, outros menos. Você tem aqui os artigos, que é uma classe de palavra mais relativamente básica, né? Só possui duas classificações, artigos definidos e artigos indefinidos, OA, os e as, umas e umas, são os artigos indefinidos. O que você tem que entender, além disso, né, é como ele se relaciona com o substantivo, né? A gente sabe que o artigo antecede o substantivo e concorda sempre com ele. Então, tem que ver qual essa relação aí. Além disso, né, o artigo ele pode ter um significado diferente, né? Ele pode ter um valor semântico diferente dentro do contexto. Além de introduzir o artigo, ele pode, por exemplo, trazer um novo significado. Veja, quando eu digo assim, João comprou o carro, esse o aí, João comprou o carro, é um artigo, né? Mas se eu digo, João não comprou um carro, João comprou o carro, então eu estou querendo dizer que é um carro aí grandioso, algo espetacular. Então, se liga aí que além dos usos, né, definidos e indefinidos, você pode ter aí uma significação diferente dentro do artigo, beleza? Substantivo é uma classe de palavra muito vasta, né? Nós temos 9 tipos de substantivos. Eu acredito que a Compef não vai cobrar isso de você, não vai saber se os substantivos é simples, se é composto, se é abstrato, se é concreto, se é primitivo, se é derivado, né? Eu acredito que ele não vai cobrar isso. O que as questões podem cobrar de você é o seguinte, é você entender que às vezes uma mesma palavra pode funcionar como substantivo ou pode funcionar como adjetivo ou como outra classe de palavra qualquer, né? Como por exemplo, a palavra bem, né? A palavra bem pode ser um substantivo, né? Bem pode ser substantivo, mas também pode ser, por exemplo, um advérbio, né? Ele falou mal de você, ele falou bem de você. Nesta frase, ele falou bem, por exemplo, o bem seria aí um advérbio. Então, o que a banca pode cobrar de você em uma determinada questão é exatamente isso, que você perceba qual a classe gramatical da palavra dentro de um determinado contexto, né? Dentro do contexto, ela pode variar um pouco. Você tem os adjetivos. O adjetivo aqui é uma classe de palavra que também funciona como adjunta de nominal, né? Sempre aí junto do substantivo, qualificando, né? Os adjetivos eles podem ser variáveis ou invariáveis, né? A maioria varia de acordo com o substantivo. Tem que se ligar nisso aí, né? O adjetivo geralmente concorda com o substantivo, geralmente não, ele concorda com o substantivo. Agora, existem adjetivos que não sofrem variação. Por exemplo, você tem um aluno estudioso e aluna estudiosa. Veja que a palavra estudioso ou estudiosa, que é adjetiva, ela variou de acordo com o quê? Com o substantivo, né? Aluno ou aluna. Já aqui, ó, a palavra inteligente, ela não sofre variação, né? Veja que ela não muda, né? Tanto faz
você dizer aluno inteligente como dizer aluna inteligente. Então, alguns adjetivos aí são invariáveis, né? Não sofrem a flexão, embora mesmo assim concorda com o sujeito, né? Agora, alguns adjetivos, como já disse, ele não vai flexionar em gênero, né? Neste caso aí. O verbo também é um assunto muito denso, né? Existem muitas formas de estudo do verbo. Eu aconselho você a dar uma olhada, né, sobretudo no que diz respeito às flexões do verbo, né, a flexão no tempo, né, no modo e na pessoa. E também, além disso, você pode também dar uma olhada na estrutura do verbo, né? Por exemplo, um verbo é formado por vários elementos, né? Então você tem aí, né, o verbo indicar. O verbo indicar aqui é composto pelo menos por 3 elementos, né, que nós chamamos de morfemas. Você tem aqui o indique, né, que é chamado de radical. Você tem o a aqui, né, que indica a vogal temática. Não é? Você tem o a aí, que indica a vogal temática. E você tem aqui o R, né, que indica desinência, né? Desinência de infinitivo, né? Então aí você tem, pelo menos aí, neste verbo aí, 3 elementos que nós chamamos de morfemas, né? O morfema aqui, o radical, né? Você tem aqui o A, que é a vogal temática, e você tem aqui o R, indicando o infinitivo, né? Então, dê uma estudada aí nos morfemas, né? Que são os elementos que constituem o verbo, né? Aqui você tem o advérbio, né? O advérbio, lembrando que o advérbio é uma classe de palavra que se liga geralmente ao verbo, né? Assim como o adjetivo qualifica, caracteriza o substantivo, o advérbio vai caracterizar a ação do verbo, né? Então você diz, por exemplo, choveu, né? Quando você diz choveu, você tem uma informação simples. Você pode modificar essa informação com advérbios. Por exemplo, choveu ontem, né? Você agora alterou a informação ontem. Você pode dizer que choveu muito, ontem choveu muito. Então você tem 2 informações aí inseridas nessa ação do verbo. E ainda pode dizer ontem choveu muito em Natal. Então você tem aí ontem, advérbio de tempo, choveu, verbo, muito, advérbio de intensidade e em Natal, advérbio de lugar. Muito bem? Então, os advérbios aí geralmente classificam-se nas ocorrências de que? Advérbio de tempo, advérbio de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação e de negação, né? Estas são as classificações mais comuns aí do advérbio, lembrando que o advérbio sempre está ligado ao verbo. Veja aqui um exemplo, João falou alto, né? João falou. Esse alto diz respeito ao modo como ele falou, é portanto um advérbio aqui, ó, de modo. Vamos aí a uma outra classe de palavras, aqui os pronomes, né? Os pronomes é uma classe de palavra também muito vasta, né? Possui várias formas de estudo. Nós temos aí 6 pronomes e cada pronome tem suas variações, né? Suas flexões, seu estudo. Então você tem 6 tipos de pronomes, né? Pessoal, demonstrativo, possessivo, indefinido, interrogativo e relativo, né? Os pronomes pessoais ainda se dividem em, do caso reto, pronomes oblíquo e pronomes de tratamento, né? Aí você tem aqui os numerais, é uma classe de palavra relativamente básica, né? Eu acho que não tem muito o que estudar com relação a isso aí. Você tem aqui as conjunções são interessantes, é bom dar uma estudada porque as conjunções vão estar ligadas, como nós falamos, àquele processo de coesão textual, né? Então ela pode ser estudada aí, o valor semântico dela, né? Qual o sentido e o significado dessa conjunção, que outra conjunção poderia substituir, né? Como, por exemplo, você tem as conjunções adversativas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, todas têm o mesmo significado, né? Aí você tem o portanto, que é parecida com essas conjunções, entretanto, no entanto, e às vezes se pensa que tem o mesmo significado. No entanto, o portanto é conclusiva, né? Então, cuidado aí, porque você pode ter uma questão dessa natureza.
perguntando que outra conjunção poderia substituir uma determinada conjunção dentro de um contexto, beleza? Você tem aqui a preposição, né? Tanto as conjunções como as preposições são classes de palavras que se preocupam em conectar, né? Em ligar uma parte à outra. Qual a diferença? Geralmente, as preposições ligam os elementos de uma mesma oração e as conjunções ligam. Tá erradinho aqui, desculpa aqui esse S que não tem nada a ver. E as conjunções geralmente ligam as partes de um texto. Por exemplo, as conjunções ligam orações a orações, períodos a períodos, parágrafos a parágrafos. Já as preposições ligam elementos de uma mesma oração, como por exemplo aqui, essa preposição de está ligando o termo elementos à oração. Elementos de uma oração, né? Está ligando aqui. E a palavra mesma, né, está funcionando aqui como adjetivo da palavra oração. É uma palavra que tem função adjetiva, né? Embora seja considerado aqui um pronome com função adjetiva, né? Mas o de aqui liga elementos à oração e veja que faz parte de uma mesma oração, esses dois elementos. Então, preposição geralmente liga elementos de uma mesma oração e as conjunções ligam orações diferentes ou períodos, como já falei, períodos diferentes, né? E aqui as interjeições, para finalizar. As interjeições é uma classe de palavra, né, que não é muito também recorrente. Vai ocorrer às vezes em textos mais informais, né, como charges, tirinhas ou textos que abordem as situações cotidianas, né, do dia a dia. Então, as interjeições são palavras que indicam emoções, sentimentos, insatisfação, como por exemplo, droga, né? Droga, este ônibus está demorando demais, então esse droga aí exprime uma insatisfação. E você pode ter também aí interjeições que demonstrem alegrias, né, tristezas e assim por diante, beleza? As classes de palavras é um conteúdo muito vasto, né? Se fosse abordar todas particularmente, né, levaria muito tempo, mas eu indico a você aí que dê uma focalizada aqui nos pronomes, né? Nos pronomes, uma focalizada nos verbos, né? E uma focalizada aí no substantivo, né? No substantivo. E com relação às conjunções também, dentro desse processo de coesão, com certeza as conjunções serão também aí levadas em consideração em alguma questão, beleza? Então, boa sorte, bons estudos, chegamos aí ao fim de mais um tópico. Valeu!